Bom, falar do Humaniza SUS é falar de uma política pública que vai favorecer e subsidiar, né, ao profissional recursos e entendimento no contexto de saúde, que vai facilitar e auxiliar no suporte à assistência prestada ao indivíduo enquanto ser holístico. Tá? Quando a gente fala em ser holístico, a gente entende as suas dimensões e que compõem o todo. Eu gosto muito de citar Edgar Morin quando ele fala que o humano ele é o todo e as suas partes complexas vão formar aí as dimensões de saúde que a gente que são apresentadas diante do processo de saúde e doença. E quando a gente fala dessa proposta enquanto política pública, a gente percebe que houve a necessidade de desenvolver técnicas que vão aí promover uma humanização diferente de humanidade. Né? A humanização ela vai compor um termo que é técnico e que é também parte dessa política pública que vai oferecer uma assistência humanizada diante do indivíduo, partindo de alguns pressupostos e também de algumas ações, como o acolhimento, que facilita a assistência do indivíduo, promovendo também, além da segurança, a qualidade assistencial. O que é a PNH? Né? É uma proposta de uma nova relação entre o usuário e os profissionais de saúde que atendam e a comunidade. Então, a gente pode considerar que existem os atores sociais. Nesse contexto, enquanto ator social, o profissional de saúde e o usuário precisam estabelecer uma relação mútua de entendimento. Então, a gente sabe que essa política pública ela vai aí, permitir que haja essa inter-relação, esse relacionamento, né? Não diria afetivo, mas um relacionamento de vínculo em relação ao profissional e ao usuário. Dentro, né, do contexto de uma outra política pública que é o SUS, a Lei 8.080, que também é chamada de Lei Orgânica de Saúde. Quais são os objetivos dessa política pública? Contagiar os atores sociais. Quem são esses atores sociais? Né? Os trabalhadores de saúde, que são os profissionais, os trabalhadores de saúde, os gestores e os usuários. Né? Então, a gente tem aí 3 atores sociais importantes, né, que são dentro dessa política e que são os objetivos, né, dessa política enquanto ação pública. Né? Então, a gente tem aí os trabalhadores de saúde, usuários e os gestores. Esses atores sociais ou atores, né, que são considerados no contexto de saúde, eles vão estar munidos de recursos e mesmo serem beneficiados dessa política. Né? Então essa política ela fortalece a humanização ou vínculo e esse acolhimento do paciente dentro do contexto de saúde. Trabalhadores, que são os profissionais, então a proposta inicial é desenvolver, né, relações dentro desse contexto do trabalhador e usuário, também do gestor, um olhar mais humanizado diante da assistência de saúde. Bom, a PNH ela é estruturada a partir de 4 pilares. Quais são esses pilares? Os princípios da política pública, né, que é a transversalidade, a indissocialidade entre atenção e gestão, não distanciar, né, esses 2 atores, essas unidades, digamos assim. O protagonismo, corresponsabilidade e também a autonomia do sujeito e do coletivo, considerando aí as suas individualidades. Né? O método que vai ser justamente o que vai favorecer a implementação dessa política enquanto diretriz e enquanto também política nacional e proposta, né, de inclusão desses atores sociais dentro desse contexto de saúde, né, que seria a comunicação, o vínculo entre esses 3 atores sociais. O desenvolvimento desse vínculo seria a metodologia.
Os princípios seriam os objetivos, né? A sua essência enquanto política pública nesse contexto de saúde, né? E humanizar, enquanto metodologia, enquanto pilar metodológico, seria aí, humanizar se traduz então como inclusão das diferenças dos processos de gestão e cuidado. O que quer dizer que nos resgata um pensar em relação às propostas apresentadas enquanto princípios, né, do SUS, enquanto política universal dentro do nosso território nacional. As diretrizes constituem pilares, né, constituem um pilar dentro da política nacional de humanização, validando aí considerações importantes que seriam o acolhimento, a gestão participativa e a cogestão, que seria a inter-relação entre as esferas políticas, as esferas públicas, né, que seria estadual, regional, estadual e a nível mesmo federal e municipal também. Seria essa inter-relação, né, essa ligação entre essas esferas de gestão pública. A ambiência, que seria esse espaço proporcionado para que o paciente, o usuário, seja acolhido, lembrando novamente que esses atores sociais, eles compõem toda e qualquer política pública de saúde. Clínica ampliada e compartilhada, valorização do trabalhador, defesa dos direitos dos usuários. Então, a gente considera, dentro dessas diretrizes da Política Nacional de Humanização, os conselhos municipais, estaduais e a Conferência Nacional de Saúde. São organizações, são movimentos que favorecem a implementação não só da PNH, mas de outras políticas públicas de saúde que permitem ao usuário, enquanto ator social, um atendimento e um acesso seguindo as premissas aí de universalidade, transversalidade e equidade, que são princípios, né? Bom, e como se constroem essas diretrizes dentro da PNH, né? São orientações gerais, que são da determinada política pública, que é a PNH, e nesse caso, as suas diretrizes, elas expressam aí o método de inclusão, que é a comunicação entre essas propostas que são referidas dentro da política, né? E assim, eu gosto de considerar essa diretriz, que é o acolhimento, por entender que ela favorece aí e fortalece o objetivo principal dessa política pública enquanto ação direcionada tanto aos usuários como aos trabalhadores e aos gestores. Isso favorece um atendimento integral e completo diante das necessidades de saúde dos indivíduos. A gente considera o acolhimento como sendo uma escuta qualificada ao qual o profissional de saúde, especificamente de enfermagem, consegue atentar às necessidades básicas do indivíduo, considerando os determinantes sociais de saúde e condicionantes que vão compor as condições gerais de saúde do indivíduo enquanto ser holístico. O compromisso, que seria o comprometimento tanto das esferas de gestão, como também os demais atores dentro desse processo, permitindo recursos que vão fortalecer essa política pública, além do vínculo que vai ser essa ligação ou link estabelecido entre o profissional e também o usuário. Bom, é importante entender que a classificação de risco ela está proposta de acordo com o protocolo de Manchester. Esse acolhimento já seria num segundo momento ou num grau de complexidade de atendimento do serviço de saúde ou mesmo de acesso de acordo com a sua gravidade. Humanizar construir relações que afirmem os valores que orientam a nossa política pública de saúde. Então, humanizar é fortalecer os valores sociais, né, tanto ético quanto moral. Então, esses valores vão aí favorecer e fortalecer a política pública nacional de humanização. Bom, enquanto dispositivo, a gente entende que o dispositivo na PNH, né, é um arranjo de elementos que podem ser concretos, que seria uma reforma arquitetônica, ou seja,
Os dispositivos seriam os insumos, a estrutura que vai ser ofertada ao indivíduo enquanto ator social, enquanto usuário do serviço que vai ser prestado de acordo com as suas necessidades, sendo aí referido uma segurança qualificada e a qualidade do paciente, a qualidade da assistência que vai ser prestada. Os efeitos que são esperados diante da política, que eu diria que seja um dos principais objetivos e alicerces da política pública em questão, é a redução de filas no tempo de espera, porque isso organiza, otimiza todo o processo de atendimento, como também o atendimento acolhedor e resolutivo. Atender de acordo com a demanda, compreendendo aí as suas especificidades, considerando critérios de risco de cada paciente. A implantação do modelo de atenção e responsabilização e vínculo. Esse vínculo estabelecido permite que tanto o usuário quanto o trabalhador e gestor possam demandar recursos e receber o atendimento conforme sua necessidade e a sua necessidade básica naquele momento, considerando aqueles determinantes e condicionantes sociais de saúde. Valorização do trabalho. Essa onda que acontece hoje enquanto motivação, enquanto estrutura oferecida ao indivíduo, tanto enquanto profissional quanto usuário, favorece aí uma gestão participativa desse serviço, gerando um bem comum. Você tem direito de falar o que pensa, mas não tem o direito de julgar o que não conhece. Gente, obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que tenha suscitado o desejo pela política pública, por conhecer a política pública, além de compreender um pouco mais sobre o contexto saúde, partindo aí das suas metodologias, da sua história